aí também, quem aqui sabe muito bem como funciona o lock por debaixo dos panos, como que se implementaria? Bom, várias pessoas. Bom, eu aprendi recente, então esse é o que eu aprendi. Vou tentar ir falando meio rápido, porque tem bastante coisa, mas qualquer coisa vocês perguntam no final. Então, rapidinho sobre mim. Eu já trabalhei numa empresa de jogos, na AWS, agora eu estou na SimScale. Tudo sempre como back-end ou como data engineer. E eu nunca trabalhei nesse concorrência baixo nível assim, então o primeiro disclaimer que eu queria fazer é que tudo que eu aprendi aqui veio desse livro, do Rust Atomics and Locks, da Mara Boss. Então, se algo parecer interessante, eu recomendo o livro. E os créditos são todos dela. Se eu falar algo errado, a culpa é toda minha. Beleza, então o que eu quero cobrir aqui? Vou falar desses 6 tópicos, né? Os primeiros 3 são um pouco para dar um contexto, e os últimos 3 são para a gente implementar, ver como é que funciona um lock, um mutex e um arc. Né? Então, seguindo aqui. Problemas de concorrência. Né? Tem vários problemas, mas eu queria focar em 3 que são problemas que ajudam a entender para que servem os atômicos e qual que é o contexto em que eles trabalham. Né? Esses 3 são updates perdidos, updates parciais e reordenação de operações. Então, deixa eu só ver se ficou muito pequeno. Então, o primeiro problema, updates perdidos, esse é o exemplo clássico. Você inicializa um contador com 0, você inicializa 10 threads diferentes. Em cada thread você vai ter um loop iterando 1000 vezes, e dentro do loop você lê o contador, soma mais um, escreve de volta no contador. E se você rodar isso, você esperaria ter 10.000 como resultado final, porque você 10 threads, 1000 vezes cada um, 10.000. Mas você quase nunca vai ver isso. Aqui está 7.000 e pouco, dá para ver 6.000, dá para ver 8.000. E o problema é que você perdeu alguns updates, né? Assim, algumas threads vão ler o mesmo valor, então assim, enquanto uma lê, a outra está lendo também. Elas somam, mas aí elas chegam no mesmo resultado e põem de volta, né? Então somou 2 vezes, pôs de volta, ficou só um a mais, né? E aí, como é que a gente encontra esse update de volta? Usando uma operação atômica. Então aqui a gente trocou a leitura para depois somar e depois escrever por um fetch add do atômico. E se você rodar esse código aqui, agora ele chega em 10.000, sempre vai chegar. Beleza. Próximo problema é problema de updates parciais. Então a ideia aqui é quando você tem um valor que você, para fazer o update dele, precisa fazer mais de uma operação. Né? Aqui no exemplo que eu dei, a ideia é um inteiro de 32 bits e que eu estou guardando em 2 variáveis de 16 bits. Né? Não tem por que fazer isso, é só pelo exemplo. Mas uma thread vai lá e tenta colocar tudo F nos bytes desse inteiro. A outra thread vai lá e tenta colocar tudo A nos bytes desse inteiro. E no final a gente esperaria que eu estaria tudo F e eu tudo A. Mas a gente vê que em alguns casos, se você rodar o suficiente, vai estar meio a meio, assim, né? Metade A, metade F. Né? Isso é um problema que já foi um problema real com inteiros, né? Quando os processadores tinham 32 bits e você queria um inteiro de 64 bits, você precisaria tomar cuidado com essa sincronização. O Java fazia esse disclaimer. Hoje em dia todos os processadores basicamente usam 64 bits, então não é um problema tanto com inteiros, mas é um problema que sempre vai existir porque você sempre pode ter uma estrutura que é grande demais para ser escrita com uma operação só. Então ela tem que ser escrita com mais de uma operação e aí pode ser que essas operações se intercalem. Né? Próximo problema é o problema de reordenação de operações. Esse é um problema um pouco mais sutil. Então aqui no exemplo, a gente tem 2 variáveis, a gente inicializa elas com 0. Depois uma thread vai lá e escreve nas 2 variáveis 1. E uma outra thread vai lá e tenta ler os 2 valores. Né? Aí o que a segunda thread vai enxergar? Ela pode enxergar várias coisas. Né? Ela pode enxergar os 2 valores como 0, se ela rodou antes. Ela pode enxergar os 2 valores como 1, se ela rodou depois.
e se ela rodou meio que no meio, ela pode enxergar um valor como 0 e o outro como 1. Mas a parte interessante é que ela pode enxergar qualquer um dos dois valores como 0 e outro como 1, independente do que você escreveu, da ordem que você escreveu os stores ou da ordem que você escreveu os loads, né? E por que pode acontecer essa reordenação, né? Isso pode acontecer em vários níveis. Uma das coisas que pode reordenar o seu código é o compilador. Ele pode, na hora que está compilando, decidir que ele acha que vai ficar mais rápido se ele fizer o store do A primeiro ou o store do B primeiro e ele troca lá. Então, o compilador tem a liberdade de trocar a ordem do seu código, se ele achar que faz sentido. Outra coisa que pode trocar a ordem do seu código é o próprio processador. Os processadores de hoje em dia, se eles percebem que uma operação está esperando por um resultado, esperando por algo da rede ou da memória, ele vai tentando adiantar tudo que ele consegue fazer mais para frente, em que ele não precisa esperar um resultado. E isso pode reordenar as operações do ponto de vista do processador. E é uma coisa que eu acho interessante e que não é explicado por esses dois primeiros. No exemplo de novo, a thread 2 pode observar o B como 0 e o A como 1, ou o contrário. Mas se você tiver várias threads tentando observar o mesmo update, cada uma pode observar uma ordem de updates diferentes. Então não tem um acordo universal entre todos os cores do seu processador em qual ordem as operações de memória aconteceram. E isso tem a ver com a sincronização de memória, que cada núcleo tem a sua cache, e a ordem de sincronização das caches não é garantida, a não ser que você explicitamente peça para garantir. Beleza. Esses são os exemplos motivadores. Então agora vamos para os atômicos, o que são. Em Rush, os atômicos são tipos especiais que o compilador sabe da existência. E a principal promessa deles é que operações nos tipos atômicos, elas são atômicas. Ou seja, nenhuma outra thread pode observar um estado intermediário daquela operação, né? Então, as operações básicas é load, né? Você vai ler alguma coisa desse atômico, store, escrever alguma coisa no atômico, swap é fazer os dois ao mesmo tempo, né? Você vai ao mesmo tempo escrever algo e ler algo e beleza. Tem vários tipos diferentes, isso em geral depende do processador. Então, por exemplo, se você for olhar no código-fonte onde Rush define todos os tipos, você vai ver que tem um atomic U128 bits e que, pelo menos na minha máquina, não existe. Se você tenta usar, ele fala que não tem, porque ele coloca condicional dependendo de seu target dar suporte ou não. Beleza. Aí, algumas outras operações de atômicos que são um pouco mais complicadas e que um pouco mais interessantes também. Tem um exemplo do fetch-add. São as operações que leem, fazem alguma modificação e depois escrevem. E tudo isso atomicamente, né? Nenhuma outra thread pode ver o estado intermediário. Você tem isso para soma, para subtração, para operação de AND, max, min. Alguma dessas operações tem suporte direto do hardware, então se você for olhar, tem instruções de assembly que vão te dar essa garantia de fazer um fetch add, de fazer um fetch subtract. Algumas não têm suporte direto do hardware, né? E tanto é que o Rush até oferece uma API de fetch update, que é genérica, e você pode passar qualquer função que você queira para modificar o valor, e o Rush vai te garantir que esse update vai ser atômico, né? E isso com certeza não tem suporte no hardware, né? Então, como que faz isso? Sim, existe um truque, e depende de outra operação atômica, que é o que eu vou mostrar agora. E é a operação atômica de comparar e trocar. Essa operação ela recebe dois valores. Um é o valor que você quer colocar e o outro é o valor que você acha que já está escrito lá. Então é tipo um jogo, né? Assim, se você acertou o valor que estava escrito lá, você recebe um OK e ele escreve o valor que você colocou. Se você errou, ele te dá um erro e ele te devolve o valor que de fato está lá. E é com essa operação que a gente consegue implementar os casos que o hardware não dá suporte
para o fetch update, né? Então a gente vai implementar aqui rapidinho esse fetch update. A gente recebe o atômico, recebe a função, e aí a gente lê o valor inicial. Lendo o valor inicial, a gente aplica a função, recebe o valor que deveria ser o update, e tenta fazer o compara e troca, falando qual que é o valor inicial que a gente espera que esteja lá. Se é o mesmo valor inicial, a gente vai supor que ninguém entrou ali no meio, e a gente põe um novo valor, e beleza. Se não for o valor inicial, agora a gente recebeu de volta o novo valor inicial e a gente vai tentar de novo. E a gente fica nesse loop ad infinito. Uma observação importante aqui, que eu não sabia, eu achei interessante, é que não é porque uma operação é atômica que ela acontece em um único ciclo de processamento. Então aqui, por exemplo, uma operação atômica que foi implementada com um loop, e de fato algumas das operações atômicas que a gente viu antes, por exemplo, o fetch OR, eu acho que não são todos os processadores que dão suporte, e aí se você for olhar no código-fonte, ele vai lá e fala assim, o fetch OR vai ser implementado com um loop aqui. E inclusive algumas plataformas como ARM não dão suporte para muitas dessas operações, então várias das operações, mesmo fetch edge eu acho que em ARM, é feito com loop no assembly. Beleza, agora a gente vai entrar em outro assunto que é um pouco mais denso, um pouco mais abstrato, é a ordenação de memória. O modelo de memória é uma promessa, é um modelo formal, uma promessa que os criadores da linguagem fazem para a gente sobre como que as escritas para memória se comportam na presença de multithreading, né? Na presença de uma thread só, o modelo fica meio trivial. A ideia é que do jeito que você está escrito é o jeito que vai ser observado, mas quando tem mais threads, a princípio fica mais nebuloso o que você deveria esperar. Cada linguagem faz promessas um pouco diferentes e depende também das promessas que o próprio hardware faz. E aí a ideia é que esse modelo de memória ele vai falar sobre ordenação, sobre relações de ordem entre uma coisa e outra. O default é falar que tudo que acontece em threads separadas não tem nenhuma relação de ordem entre si. Então elas podem acontecer em qualquer ordem entre si. A não ser que você especifique qual relação de ordem que você quer que seja estabelecida. E é sobre isso que o modelo de memória fala, sobre essas relações de ordem. Então a gente vai falar aqui sobre alguns dos tipos de relação de ordem. Então se você perceber, toda a operação atômica recebe uma relação de ordem. E eu estava usando até agora sempre a relação relaxada. E essa relação pede para o compilador nada. Ela fala assim, quero que continue sem nenhuma relação de ordem com as outras threads. Então, assim, como você não pediu nenhuma restrição para o compilador nem para o processador, ela é a relação mais barata de se pedir. Beleza. Seguindo em frente, a outra relação de ordem que a gente tem é um par de relação, é release acquire, e ela é o que é necessário para implementar locks. E a ideia é que release só se aplica a uma escrita, acquire só se aplica a um load, e quando um load acquire lê um store release, eles formam uma relação de ordem entre si. Outro jeito de pensar sobre isso é que um store release pede para o compilador e para o processador não colocar nenhuma escrita para depois daquele ponto, não reordenar nenhuma escrita para depois daquele ponto. E um load acquire pede para o processador e para o compilador não puxar nenhuma leitura para antes daquele ponto. Beleza. Um exemplo simples aqui de como é que isso funciona na prática é um flag de se algo está pronto ou não. Então você tem um dado que você vai fazer o update, você tem uma flag falando se o update foi feito ou não. Depois você tem um loop que fica esperando até que a flag diga que está ok. E aí a parte importante é observar que a flag foi escrita com release e lida com acquire. E se você não pede para essa garantia de ordem, se você usar relax nos dois, pode ser que dê verdadeiro aqui, mas que o dado aqui ainda esteja em zero, que não foi atualizado. Então essa é algo sutil, mas bastante importante na hora de implementar locks corretamente.
Aqui é um comentário rápido só de que algumas operações elas fazem duas coisas, né? Então, fetch add ou as outras operações de fetch update, elas leem e escrevem. E acquire só se aplica para leituras e release só se aplica a escritas. Então, quando você faz um fetch add acquire, esse acquire só se aplica a parte de leitura do fetch add, né? Se você quiser que aplique os dois, você precisa usar esse outro tipo. E aí a outra observação é que no compara troca, ele recebe duas ordenações, e ele faz isso porque você pode querer ordenações diferentes no caso de sucesso e no caso de erro. É um tipo de otimização, porque às vezes você quer que, no caso de erro, eu não quero estabelecer nenhuma relação de ordem, por exemplo. E aí, por último, e a gente vai falar só por cima, tem as cercas de memória, os fences, e aqui é muito parecido com os outros, ele estabelece as mesmas relações de ordem, só que sem ter nenhuma variável atômica envolvida. Isso é usado às vezes se você quer atualizar várias variáveis atômicas de uma vez e pedir para estabelecer a relação de ordem uma vez só no final. Ou então se você quer fazer algo condicional, né? Então você vai fazer todas as suas operações atômicas de modo relaxado, mas se uma condição for verdadeira, você quer estabelecer uma relação de ordem. É uma otimização também. Beleza. Então, vamos para o nosso primeiro caso de implementação, que é implementar um spin lock. Então, a gente vai aumentando a complexidade aos poucos, né? Mas o básico do básico, você usa um booleano atômico, e aí a sua operação de lock vai ser tentar colocar um true nesse booleano, falando que está locked, e ver qual valor que estava lá. Se o valor que estava lá era falso, quer dizer que agora você que adquiriu a lock, beleza, não precisa entrar no loop, vai embora, você tem a lock, tá sua. Se ele era verdadeiro, quer dizer que alguém tinha lock, e aí você tenta de novo, roda aqui. Esse hint aqui é só para o compilador poder falar para o processador que se quiser entrar no modo de usar menos energia, ele funcionaria sem. O unlock é simplesmente você ir lá e colocar como falso. E você supõe que isso é seguro de fazer porque você tinha o lock, então agora você é o único que pode colocar falso. Beleza. É uma lock simples, é a lock que costuma ter em outras linguagens, mas em Rust a gente olha para isso e vê que tem um problema, né? Assim, a gente pode esquecer de chamar o lock, a gente pode esquecer de chamar o unlock, e o mutex do Rust, ele na verdade tenta encapsular o valor para ajudar a forçar o usuário a usar a lock de maneira correta, né? Então vamos tentar fazer isso. Então a gente vai pegar o nosso spin lock, vai colocar o valor dentro. A gente precisa usar o onSafeCell porque a gente vai querer poder modificar algo por detrás de uma referência não mutável. Beleza, então o resto do código é praticamente todo igual, com a diferença que o lock agora devolve uma referência imutável para o nosso objeto. E é o único jeito de receber uma referência imutável para o objeto. Então, se alguém quer uma referência para o objeto, ele tem que chamar o lock. Então, a gente conseguiu forçar o usuário com essa API a chamar o lock. Mas ainda tem um problema. O problema é que você pode esquecer de chamar o unlock. Ou pior ainda, você pode chamar o unlock e esquecer de parar de usar o T. Né? E se você chamou o unlock e continua usando o T, agora tem outra thread que pode chamar o lock e pode usar o T também. E aí é o comportamento não definido. Né? Então, como é que o Rust resolve isso? Ele introduz mais uma estrutura, que é o guarda da lock. E a função lock, em vez de retornar uma referência para o objeto, ele retorna uma guarda para lock. Essa guarda, quando ela é dropada, então a gente implementa o trait drop para ela, aí ela vai chamar o onlock, né? Então ela vai colocar o falso ali no nosso lock. Então, com isso não tem mais como você esquecer de chamar o unlock, porque assim que você parar de usar a guarda, o compilador vai colocar ali uma chamada para o drop e você vai dar o unlock. E também não tem como mais você esquecer de parar de usar o T, porque se você ainda está usando o T, você ainda está mantendo uma referência para o guard e o compilador não vai mais
não vai mais colocar o drop, né? Ele vai só colocar depois que você parou de usar. E é isso tudo que precisa para implementar um lock em Rush, seguro e que força o usuário a chamar o lock e chamar o onlock e não esquecer de parar de usar. E aí qual que é a diferença de um spin lock para um lock, um mutex que tem na biblioteca padrão, né? A diferença principal é que o mutex não vai ficar rodando num loop infinito, gastando o CPU só para tentar adquirir a lock sempre, né? Então ele vai querer que, se ele não conseguiu pegar a lock, ele vai esperar. Então aqui é um código simplificado, mas a ideia é que você tentou pegar a lock, não conseguiu, você chama uma função wait. Essa função, no caso, vem do create atomic wait, mas a ideia dela é que ela chama o sistema operacional, né? Cada sistema operacional vai ter primitivos diferentes para você pedir para falar assim, põe minha thread para dormir e me acorda quando esse valor mudar. Então é isso que está fazendo aqui. Põe a minha thread para dormir, me acorda quando o valor dentro do lock for diferente de 1. E depois, do outro lado, quando você for dar um unlock, ele trocou de booleano para inteiro porque é a API que ele oferece. Mas aí você guarda 0 para dizer que está unlocked e você pede para o sistema operacional acorda alguma thread que estava esperando por esse valor tá unlocked. Beleza. Essa é a ideia básica. Tem algumas otimizações que você pode fazer em cima disso. E o problema principal é que chamadas para o sistema operacional podem ser demoradas, né? Pelo menos em comparação com operações de matemática em cima de atômicos que são praticamente de graça. Chamadas para o sistema operacional podem demorar bastante. Aqui embaixo, a gente está vendo que toda vez que a gente tem um unlock, a gente está chamando o sistema operacional para acordar uma thread que está esperando. Mas pode ser que, e em grande parte das vezes, é verdade que a maioria das vezes não tem ninguém esperando, né? Se sempre tiver alguém esperando, quer dizer que você está tendo contenção de lock, isso é uma coisa meio ruim. Então, uma das otimizações que você pode fazer é fazer com que esse estado de locked e unlocked também guarde a ideia de que tem alguém esperando, né? Então, você poderia colocar o valor 2 se tem alguém esperando. Eu não vou mostrar o código, mas... e aí, na hora do drop, você vê se o valor que estava lá era o 2, que tinha alguém esperando. Aí eu chamo o wake, né? Eu chamo o sistema operacional. Se não, aí eu não chamo e não precisa. E eu economizei de um lado. Do outro lado, você pode fazer uma suposição parecida de que eu tentei pegar o lock, não consegui porque alguém estava usando, mas eu sei que as pessoas costumam usar lock por muito pouco tempo. Então o que eu vou fazer eu vou continuar tentando pegar o lock algumas vezes, talvez 100 vezes, fico ali no loop 100 vezes. Se eu não conseguir nenhuma das 100 vezes, aí eu entro no loop e peço para o sistema operacional parar a minha thread. E com essas duas otimizações, chega bem perto do que está implementado lá na biblioteca padrão do Rush. Então, achei interessante, bem pouco código, digamos assim, né? Próxima coisa é implementar um ARC, né? Então, o ARC é aquela estrutura que a gente usa para mais de uma thread poder ser dona de um valor e a gente conta as referências, né? Quando todas as referências forem para 0, a gente recolhe a memória. Então, como é que ela funciona? Vai ser um pouco mais de código, então vamos com calma. Mas a ideia é a gente vai criar duas estruturas, uma vai ser o nosso ARC, a outra vai ser a estrutura interna que não está exposta para o usuário, que a gente está chamando de ARC Data. O ARC Data vai ser o dono de fato da memória, ele vai ter o valor T e ele vai ter o contador de referências. O ARC vai ter só um ponteiro não nulo para um ARC Data. Depois, como que a gente consegue esse ponteiro não nulo, né? Vamos inicializar aqui o nosso ARC. E a ideia é que, como é um ponteiro, ele precisa viver na heap, porque senão ele vai depender de que thread que ele está. Então a gente vai usar um box para colocar ele na heap e pegar o ponteiro de volta. Só que o box ele tem o lifetime dele controlado pelo compilador. Então a gente vai falar assim, não, a gente que está controlando, então a gente chama o box leak, fala para o compilador, não se preocupa com a memória daqui, a gente vai resolver isso do nosso lado. E põe ali.
Beleza. Qual que é o próximo passo? Um deles é um passo de ergonomia, que também tinha no caso da guarda, mas eu omiti, que é implementar o deref para Arc. Isso faz com que ele se comporte como uma referência para T, e aí você pode usar ele como se ele fosse uma referência para T e não ter que se preocupar em chamar métodos. E o outro, essa é a parte importante para liberar a memória, ou pelo menos uma das partes, né, um dos lados. Toda vez que você for chamar um clone desse arc, você tem que incrementar o seu contador. E aí você devolve uma nova instância do arc com o ponteiro do seu dado interno. Beleza. Agora, para liberar a memória, a gente tem que implementar o drop do arc. E aí, toda vez que algum arc é dropado, você decrementa o seu contador. E se o valor que você recebeu de volta é 1, quer dizer que você foi a última referência. E se você foi a última referência, você tem que liberar a memória. Para liberar a memória, você vai falar de novo para o compilador tomar posse do ponteiro, né? Então você vai criar um box de novo, e aí o compilador vai entender, tá bom, quando esse box sair de escopo, eu vou colocar um drop, e ele sai de escopo imediatamente, então o drop já vem chamado logo aí. O que é uma coisa importante de notar aqui? A gente precisou colocar uma ordem de acquire release aqui. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o cara que leu o 1 no final, ele estabeleça uma relação de ordem de que ele veio depois de todas as outras coisas que vieram antes. Então, se você usasse uma relação de ordem relaxada, aí pode ser que ele chegou em 1, ele sabe que ele foi a última referência, mas ainda tem alguma operação em cima de T que está acontecendo em outra thread, porque ela foi reordenada com alguma coisa. E aí você vai liberar a memória, alguém está usando T, de novo, comportamento não definido. Então aqui você precisa estabelecer essa relação de ordem entre todos os... Aqui o fetch sub tem uma escrita e uma leitura. Então por isso você precisa dos dois lados, né? do acquire e do release. Existe uma otimização em cima disso, em que você usa só o release em todos esses, e só dentro do condicional você usa um fence acquire, ou o contrário, eu nunca lembro, para só aplicar a relação de ordem na última referência de fato. Mas é isso. É isso, e assim que você implementa um arc no Rush. Aí, se você for olhar na implementação do Rush, você vai ver que é um pouco mais complicado. Eu vou deixar como exercício para o leitor, porque na verdade é bem mais complicado. Porque o Rush ele te permite ter referências fracas, que são referências que não mantêm o valor vivo. Para fazer isso, você precisa colocar mais um contador, pelo menos. E aí você precisa saber como que você vai montar para falar, usar os dois contadores para saber quantas referências fracas ou fortes você tem, mas você tem que fazer de um jeito que você mantenha o caso frequente, incrementando um contador só, por exemplo, né? Uma otimização. Mas outra coisa é que, como agora você tem dois atômicos, você tem que se preocupar mais ainda com as relações de ordem. Então, tem bastante mais nuance nessa parte do código, eu achei mais difícil de acompanhar. Mas é isso. E isso é tudo. Perguntas? Aoba, você deu uma ótima explicação sobre como é que funciona essa questão dos locks, dos atômicos, mas eu senti falta de você trazer alguns exemplos de como que isso é usado no dia a dia de alguém que está trabalhando com Rust, sei lá, processamento de dados, como você comentou, da sua experiência profissional ou algo assim. Que tipo de cenário ou aplicação você está desenvolvendo que você faz o uso de todo esse maquinário? Tá, então talvez eu devesse ter falado isso no começo, mas eu não trabalho com Rust. Então isso é mais curiosidade intelectual. Mas você precisa usar atômicos sempre que você está compartilhando alguma coisa entre threads, né? Então, se você tem uma aplicação web, por exemplo, e você tem conexão com um banco de dados, você em geral vai ter um pool de conexões com o banco de dados. Esse pool de conexão vai estar atrás de um ARC. E aí você, como usuário, em geral não tem que pensar sobre isso, porque ele se comporta como
uma referência para o pool direto, mas ele está atrás de um ORC. Mais alguma dúvida? Opa, em relação ao que você falou das referências fracas, eu achei bem interessante uma coisa, porque como a referência fraca em si, ela meio que você precisa só verificar quando você acessa ela se o valor ainda está vivo e se ele não tiver, ela só vai te retornar que não tem nenhum valor, vai te retornar um nano. Por que você ainda precisa manter um contador para isso? É uma boa pergunta, eu não lembro. Mas se quiser, eu trouxe o livro e a gente pode conferir. Ok, obrigado. Eu acho que tem a ver, só para deixar um ganchinho, de que qualquer referência fraca pode ser promovida por uma referência forte. Eu acho que tem a ver com isso, mas a gente pode conferir.